Você já se perguntou como os animais acasalam na natureza? Provavelmente não, e sinceramente, eu também não acordava pensando nisso. Mas depois que você assiste um vídeo inteiro sobre o assunto, pode acreditar, você vai desejar ter pensado nisso antes. Porque o processo é absurdamente interessante. E bizarro. Muito bizarro. Alguns acasalam por dias, alguns têm rituais que parecem esquete de comédia, e outros. Olha, até eu, inspetor Furão, fico em silêncio por alguns segundos analisando. Hoje eu investiguei 14 dos comportamentos de acasalamento mais incomuns do mundo animal. Segure-se. Número 14. Os hábitos implacáveis de acasalamento dos leopardos. Leopardos são conhecidos por sua resistência incrível quando o assunto é acasalamento. Esses felinos conseguem acasalar a cada 15 minutos por até uma semana inteira, ou seja, algo em torno de 250 vezes nesse período. Sim, 250. Até eu fico cansado só de falar isso. Leopardos também não são monogâmicos, então uma fêmea pode acasalar com vários machos no mesmo ciclo. E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista biológico, o pênis do macho tem espinhos, o que causa dor quando ele se afasta. Adivinha a reação dela? Tapas. Muitos tapas. E sinceramente, eu também daria. É um ciclo de dor e impulso natural, mas fundamental para a sobrevivência da espécie. Agora, antes de seguirmos, você já sabe, curta, se inscreva e ative o sininho, ou você vai perder mais vídeos maravilhosos como esse. Não diga que eu não avisei. 13. Os rituais seletivos de acasalamento das girafas. No mundo das girafas, só os machos mais fortes conseguem acasalar. As fêmeas podem se reproduzir o ano todo, mas se tornam receptivas a cada 2 semanas. Como elas vivem em áreas enormes, os machos precisam viajar procurando oportunidades. Uma vida amorosa literalmente itinerante. Quando encontra uma fêmea, o macho tenta impressioná-la de formas peculiares, lambendo a cauda dela, apoiando a cabeça nas costas ou cutucando com os ossicões. Eu sei. O romance aqui é meio vertical. Se ela aceita, ele monta equilibrando-se nas patas traseiras e segurando com as dianteiras ao redor dela. A gestação dura entre 400 e 460 dias. O filhote nasce caindo no chão, sem qualquer delicadeza, e em poucas horas já está andando. Ele mama por meses, mas só fica independente por volta dos 14 meses. Número 12. A competição feroz dos cangurus. Quando uma fêmea entra no estro, ela percorre grandes áreas liberando sinais de fertilidade. Os machos analisam esses sinais cheirando sua urina, um método investigativo que, sinceramente, não pretendo adotar. Se ela estiver receptiva, o macho se aproxima devagar e começa com lambidas, toques e arranhões suaves. Se parece carinho? Parece. Se é eficaz? É. Depois do acasalamento, o macho geralmente segue para outra fêmea. Enquanto isso, outros machos ficam observando, prontos para aproveitar qualquer brecha. Machos dominantes ficam com as fêmeas em estro, enquanto machos menores tentam estratégias alternativas com fêmeas que ainda não estão férteis. E claro, quando dois machos querem a mesma fêmea, a briga acontece, e é feia. Eu chamaria de UFC da natureza. Número 11. O processo espinhoso dos porcos espinhos. O ritual começa com o macho urinando na fêmea. Sim. Isso mesmo. E se ela não estiver afim, sacode o corpo e o rejeita. Mas se ela estiver pronta, vira a barriga para cima, a única parte sem espinhos. Agora, aqui vai a parte crítica do meu relatório. A fêmea só fica receptiva 8 a 12 horas por ano. Eu repito, por ano. Isso torna o processo urgente e extremamente técnico. O macho precisa evitar espinhos enquanto se posiciona, e a cópula precisa se repetir várias vezes até ela estar satisfeita. É persistência pura. Eu chamaria de prova prática de habilitação nível ultra hard. Número 10. O intenso cortejo dos rinocerontes. Quando uma fêmea está pronta, ela solta um assobio alto e distinto para avisar, mas os machos às vezes ignoram. Então ela precisa literalmente correr atrás deles. Quando ele finalmente entende a situação, começa o famoso ritual Bluff and Bluster, colisões diretas, cabeçadas violentas, disputas de força e resistência que podem durar horas. E eu fico aqui pensando, isso tudo por um encontro de poucos segundos. O romance selvagem realmente não brinca. A cópula é rápida, mas o processo inteiro garante que só os mais fortes consigam reproduzir. Número 9. O caótico ritual dos hipopótamos. O acasalamento dos hipopótamos acontece na água, e é tão bagunçado quanto você imagina. O macho começa cheirando e provando a urina da fêmea para medir sua fertilidade. Fêmeas geralmente ficam maduras sexualmente entre 5 e 6 anos, enquanto os machos estão prontos o ano inteiro. A competição aumenta na estação fértil, e machos marcam território com um método que eu, inspetor Furão, jamais recomendaria. Urinar e defecar ao mesmo tempo enquanto balançam o rabo para espalhar tudo. O acasalamento acontece com o macho submergindo a fêmea, que precisa emergir para respirar. A gestação dura cerca de 8 meses. O filhote nasce com aproximadamente 50 kg. Geralmente em águas rasas ou em terra. A mãe se isola por cerca de 2 semanas para cuidar dele e é extremamente protetora. Número 8. O ciclo incansável dos leões. Leões são insistentes.
Cada sessão dura cerca de 1 minuto, mas o macho pode acasalar até 100 vezes em um dia. A fêmea precisa de várias sessões para ovular e engravidar. O ponto crítico acontece quando o macho se afasta. Os espinhos do pênis provocam dor intensa, e ela reage rosnando, batendo ou até atacando. Não culpo ela. Esse ciclo dura dias, mas é fundamental para a reprodução. Número 7. Os bonobos e seu acasalamento social. Bonobos usam o sexo para tudo. Dizer oi, fazer as pazes, resolver conflitos, evitar brigas, celebrar comida e integrar novos membros ao grupo. Eles fazem sexo frente a frente, beijam com língua e têm vários parceiros. Quando encontram comida, fazem sexo coletivo para evitar competição. Fêmeas têm clitóris grandes. E quando entram em novos grupos, participam de interações sexuais com outras fêmeas para serem aceitas. Eles também realizam um comportamento onde duas fêmeas esfregam seus clitóris para fortalecer laços. Eu diria que, entre todos da lista, os bonobos são os mais criativos. Número 6. A competição dos guepardos. Fêmeas em estro deixam urina em locais estratégicos para atrair machos. Quando vários chegam, o confronto começa, disputas por território e domínio, até que um macho consiga acasalar. A fêmea pode acasalar com vários machos ao longo do período. A cópula é rápida e repetida por 2 ou 3 dias. Depois, ela dá à luz sozinha, geralmente entre 1 e 8 filhotes, e cuida deles sem ajuda. Os filhotes nascem cegos, ficam escondidos por 1 mês, começam a comer carne aos 2 meses, praticam caça aos 4 a 6 meses, fazem seu primeiro abate aos 15 meses, e ficam independentes por volta dos 20 meses. Uma mãe que merece respeito. 5. A selvagem corte do javali africano. O processo começa com machos lutando para ganhar a atenção da fêmea. É tipo um campeonato de empurra-empurra com consequências sérias. O macho vencedor passa a seguir a fêmea fazendo sons de clique com a boca. Um tipo de oi. Tô aqui meio insistente. Se ela não demonstra interesse, ele não desiste, morde suavemente, rodeia, empurra. Uma insistência que, sinceramente, seria um processo judicial no mundo humano. Esse comportamento de perseguição pode durar horas, porque o javali macho realmente acredita na filosofia do quem desiste é fraco. Quando finalmente acasalam, é rápido, mais intenso, e, claro, seguido de mais competição, porque outros machos ficam espreitando, tentando roubar a oportunidade. Ou seja, o macho sai praticamente da vida de solteiro extremo, chega atrapalhado, bate em todo mundo e tenta conquistar alguém. Natural. Número 4. Fossas. Quando a fêmea está pronta, ela sobe em uma árvore específica, sempre a mesma, que funciona como um ponto de encontro oficial. Ela vocaliza alto para atrair os machos, até que um sobe na árvore, onde a fêmea espera, e finalmente acasalam. A fêmea pode repetir esse processo várias vezes ao longo do período fértil, com diferentes machos, tornando o evento quase um festival anual das fossas. A cópula em si é longa, pode durar mais de 1 hora, e o mais curioso, as fossas normalmente formam hierarquias temporárias no local do acasalamento, com a fêmea no topo, controlando quem pode e quem não pode subir. A árvore vira um verdadeiro palco de drama natural. E detalhe extra do meu relatório: filhotes de fossa podem demorar até 4 anos para atingir maturidade sexual, o que significa que todo esse esforço é, literalmente, um investimento a longo prazo. Se fosse um negócio, seria de alto risco e retorno demorado. Número 3. Zebras. A temporada de acasalamento é curta, alguns meses, e isso faz com que os machos disputem ferozmente cada oportunidade. Eles mordem, chutam, rosnam e empinam o corpo para mostrar força. Quando uma fêmea entra no estro, o comportamento fica ainda mais intenso. Os machos tentam afastar rivais com ataques diretos, e às vezes a briga se estende por longos minutos. Quando a fêmea está pronta para acasalar, ela levanta o rabo. Mas isso não significa que tudo está resolvido. Ela pode morder ou chutar o macho se não gostar da abordagem. Sim, zebras têm opinião forte. As zebras das planícies normalmente vivem em haréns estáveis, com um único garanhão dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Mas a zebra de greve é completamente diferente. Não tem haréns e vive num sistema mais caótico. A gestação dura cerca de 12 meses, e o potro nasce altamente desenvolvido. Em menos de 1 hora consegue correr, porque no ambiente das zebras, ficar parado significa virar almoço. Outro detalhe importante: as mães mantêm seus filhotes extremamente próximos por vários dias para que o pequeno memorize o padrão exato da pelagem materna, porque sim, cada zebra tem listras únicas, como impressões digitais. Número 2. O arriscado ritual das hienas. Agora, vejam só. A fêmea hiena tem um pseudopênis, um clitóris tubular de cerca de 17 centímetros, através do qual ela urina, acasala e dá à luz. Sim, tudo por ali. Eu mesmo tive que reler 3 vezes para aceitar que o Manual da Natureza incluiu isso na edição final. Esse órgão surgiu porque as fêmeas são extremamente dominantes. Elas têm mais testosterona que muitos machos. São fisicamente maiores e controlam completamente a hierarquia. Elas mandam, eles obedecem, e ponto. Agora imagine a situação do macho. Ele precisa inserir o pênis dentro desse canal estreito e comprido, que é basicamente uma versão expert mode da reprodução. Se ele errar o ângulo, a força ou o timing, pode sofrer ferimentos sérios, até morrer. Sim, acasalamento com risco de morte. Romântico, né? E quando chega a hora do parto, é ainda pior.
o filhote precisa atravessar o pseudopênis inteiro, o que pode estourar o tecido. Cerca de 10% dos filhotes morrem no parto, e muitas fêmeas jovens também podem morrer na primeira gestação. Já começo a achar que a natureza estava testando limites aqui. Mas por que tudo isso? A teoria mais aceita é que o pseudopênis evoluiu como forma de as fêmeas demonstrarem dominância social. Sim, até o órgão reprodutor delas é um símbolo político. Essa espécie vive em clãs onde a fêmea alfa lidera absolutamente tudo. Acesso à comida, aos melhores locais do território e até quem pode chegar perto dela. E claro, as hienas também têm um lado social extremamente sofisticado. Ou seja, se existe um animal que leva o termo complexo ao extremo, é a hiena, brutal, inteligente, hierárquica e com o sistema reprodutivo mais complicado e perigoso de toda a savana. E, finalmente, temos os nossos primeiríssimos colocados, animais complexos e inteligentes. Com o número 1, os intrigantes rituais dos elefantes. Os elefantes são poligínicos. Os machos acasalam com várias fêmeas, especialmente durante a estação chuvosa, quando há mais alimentos e a vida fica menos estressante, pelo menos para quem não está no meio de uma briga entre machos de 6 toneladas. As fêmeas sinalizam que estão férteis liberando feromonídeos na urina. O macho detecta essas pistas usando o comportamento Fleming. Levanta a tromba, prova o cheiro e encaminha as partículas químicas para o órgão de Jacobson. É quase um laboratório portátil acoplado ao nariz. O ciclo estral dura 14 a 16 semanas, dividido em duas fases principais. O primeiro pico hormonal altera o cheiro da fêmea. O segundo pico, semanas depois, finalmente causa a ovulação. Ou seja, não tem como o macho errar. O cheiro muda 2 vezes, se ele não entender a dica. Bom, não tem desculpa, mas o show mesmo começa quando o macho entra em muster. Durante esse período, a testosterona pode subir até 60 vezes, transformando elefantes normalmente calmos em forças da natureza agressivas e imprevisíveis. Eles ficam tão carregados de energia e hormônio que começam a secretar um líquido das têmporas, pingar urina constantemente, e ficam bravos com tudo e com todos. É tipo a versão elefante do Não Mexe Comigo hoje. As disputas por fêmeas podem envolver empurrões violentos, choques de marfim e testes de força que podem durar minutos intensos. Quando um macho consegue vencer, ele se exibe levantando a tromba. Um gesto de vitória oficial da espécie. Quando o acasalamento finalmente acontece, a conexão dura pouco, mas o processo inteiro é cheio de comunicação sutil, postura e demonstração de poder. Depois vem a parte mais extrema da biologia dos elefantes. A gestação de 22 meses, uma das mais longas de todos os mamíferos, o filhote nasce grande, pesado e extremamente dependente da mãe e da família. E esse nascimento não é apenas um evento biológico, é uma celebração. Elefantes têm vínculos profundos, memórias longas e um senso social tão forte que até os funerais são observados entre eles. Em resumo, o acasalamento dos elefantes é um espetáculo completo, de química, comunicação, competição e, claro, um nível de paciência que só quem carrega um bebê por quase 2 anos consegue ter. E se tem uma coisa que eu, Inspetor Furão, aprendi hoje é, quando o assunto é acasalamento, não existe normal, existem apenas 14 maneiras completamente insanas de provar isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho, nos vemos no próximo caso.